Olá, aluno! Olá, aluna do sexto ano, tudo bem? Meu nome é Sandra Cunha, sou professora de língua portuguesa da Rede Municipal de Educação. Sei que sente saudades da escola, dos professores, dos colegas, dos familiares que moram longe. Mas tudo isso vai passar. Logo, logo poderemos estar todos juntos. Vai ser muito divertido, né? Que tal se brincarmos o jogo do contente, como a personagem Poliana? Vocês conhecem esse jogo? Acredito que sim. Pois bem, a gente tem que ver o lado bom de todas as coisas. O lado bom desse isolamento é que estamos juntos com nossos pais, irmãos e com todas as pessoas que moram conosco. Tudo bem, então? Mas agora precisamos ficar em casa para nossa segurança. Mas quem disse que não podemos estudar também, não é mesmo? Ler um bom livro, jogar com nossos pais e irmãos, aprender algum instrumento musical. E eu espero que você tenha feito uma primeira leitura no caderno 2. Visto as informações em como aproveitar o seu tempo, exercitar o seu físico para não ficar com o corpo dolorido. Então, escolha um horário para fazer suas atividades. O caderno 2 está uma delícia para ver, para ler e para estudar. E por falar nisso, que tal estudarmos um pouco agora, hein? Para isso, eu espero que você apanhe o seu caderno e abra na página 5. Espero que não esteja encontrando dificuldades na realização das atividades. Eu desejo também que aprenda muito com essa aula. Vamos começar? Vamos lá. Menino de 12 anos cria ferramenta que protege contra coronavírus. Esse texto, ele traz um gênero textual muito conhecido de você. A todo momento, a gente se vê cercado de notícias, não é mesmo? Ainda mais nos dias atuais. A notícia trabalha com fatos reais. Por isso, a linguagem empregada é objetiva e denotativa. Qual o assunto dessa notícia? Interessante perceber que o assunto é revelado por meio do título. E nós olhamos novamente. Menino de 12 anos cria ferramenta contra o coronavírus, né? Então, essa informação também é revelada lá no título. Daí a importância de se ficar atento aos textos que apresentam títulos, pois podem trazer muitas informações para o leitor, facilitando assim a compreensão. Mas lendo o texto, saberemos o nome do garoto, o descobridor dessa criativa invenção muito simples, não é mesmo? O nome dele é Mesan. A notícia é muito interessante, pois traz uma invenção que pode ajudar muito nos dias atuais em que estamos vivenciando a pandemia da Covid-19, o coronavírus, e a necessidade do isolamento social. Uma dica importante é sempre observar a descrição abaixo da imagem que traz o texto, a charge, a tira ou qualquer outra informação. Nesse caso, vamos analisar juntos. Então você olha embaixo do texto onde está escrito disponível em www.sonoticiaboa.com.br. Se você observar a data, também verá, né? 2020, ou seja, 18 de maio de 2020. Menino, 12, cria ferramenta, protege contra coronavírus. E o nosso acesso, né, que foi em 18 de maio. Quando falamos em notícia, precisamos observar se temos informações imprescindíveis no texto. Vamos recordar? Muito bem. O texto, quando ele é notícia, ele traz perguntas importantíssimas que devem ser respondidas. O que?
Se trata do acontecimento, do evento, do fato ocorrido. Quem? Quem são os personagens envolvidos? Quando? Em que momento, horário, tempo aconteceu o fato? Onde? O local, a cidade, o país. E como? De que forma? O modo como ocorreu o fato. Complete o quadro a seguir com as informações da notícia. Agora que você pode voltar lá no texto, sabendo todas essas informações, você faz aí o seu exercício. E que tal a gente explorar a questão 2 da página 6? Vamos lá? Observe. Você saberia me dizer qual o gênero desse texto? É uma tirinha, não é mesmo? Pois é. Você conhece algum personagem de história em quadrinhos? Nesse gênero textual, a mensagem é transmitida por meio de uma história contada em 3 ou 4 quadrinhos. É um texto em que são exploradas a linguagem verbal, o texto escrito, e a não verbal, as ilustrações. Você sabe quem é essa personagem que aparece nesse texto? Vamos olhar? Pois é. Pois bem, essa personagem é a Mônica, da Turma da Mônica, uma criação do Maurício de Souza, que também trouxe os quadrinhos. Nos quadrinhos, né? O Cebolinha, o Cascão, o Anjinho e tantos outros personagens. O que está acontecendo no primeiro quadrinho? Repare a fisionomia da Mônica. A garota está muito feliz, não é mesmo? A personagem resolveu escrever em seu diário que estava fazendo aniversário, que iria ganhar muitos presentes e receberia muitos coleguinhas em sua festinha. Agora vamos para o segundo quadrinho. O que acontece? A fisionomia dela é a mesma do primeiro quadrinho? Ela continua alegre? Feliz? Nossa, a Mônica não sabia que ficamos mais velhos quando fazemos aniversário. Ela ficou satisfeita com essa descoberta? O que a personagem decidiu fazer? Observe a fisionomia da Mônica, o movimento corporal da garota quando atira o papel no lixo. Lendo apenas os 2 primeiros quadrinhos, você imaginou que iria acontecer isso? Ou seja, a Mônica desistir de escrever em seu diário um momento tão importante de sua vida? No caso, o aniversário dela. Nossa, a Mônica ficou com uma raiva, hein? Vamos dar sequência? Observe esse texto que se encontra na página 6. É mais um gênero que explora tanto a linguagem verbal quanto a não verbal e as duas juntas, que reforçam o sentido do texto, facilitando a compreensão do leitor. Note que esse texto ilustra bem o que estamos vivenciando atualmente, né? Novo coronavírus. A prevenção está em nossas mãos. Agora, mais do que nunca, o lavar as mãos ganhou uma dimensão muito maior. Repare o texto central desse cartaz. A prevenção está em nossas mãos. Por que a prevenção estaria em nossas mãos? O que você pensa sobre isso? Nesse contexto, podemos perceber que a expressão em nossas mãos assume 2 sentidos, ou seja, pode ser entendida de 2 formas. E como seria isso? Vamos pensar na seguinte situação. Todos nós temos a responsabilidade de impedir que a Covid-19 se propague, não é mesmo? Todo mundo tem que fazer a sua parte. Precisamos nos prevenir desse vírus tão perigoso. Além disso, é sabido que o ato de lavar as mãos é uma poderosa arma contra o contágio, certo? Então,
podemos pensar na ação real de lavar as mãos e também em nossa responsabilidade para que não haja a propagação do vírus. E então, entendeu os dois sentidos que podem assumir a expressão? Agora, acredito que ficou melhor para que você possa responder a questão satisfazendo a exigência dela. É uma questão desafiadora. Ela exige reflexão e análise para que consiga responder de maneira correta. Vamos agora passar para a próxima atividade? Tudo bem até aqui? Vamos seguir para a página 7? História de vida de Cândido Portinari. Você sabe quem é Cândido Portinari? Já escutou falar sobre esse artista antes da leitura desse texto? Conhece alguma obra dele? O texto relata um pouco da vida desse artista na visão de outra pessoa, ou seja, o leitor fica conhecendo a vida do Cândido Portinari não por meio das impressões do próprio artista. Por isso, o texto lido trata-se de uma biografia com gênero narrativo e que conta fatos importantes sobre alguém importante, no caso, o artista Cândido Portinari. Você acompanha todo o texto que traz vida e obra de Cândido Portinari. Observe o texto. O narrador participa do texto. E aí, nós vamos recordar quando falamos em narrador. Narrador personagem é um texto em primeira pessoa, eu. Narrador observador é um texto escrito em terceira pessoa, ele. Vamos nos atentar para a questão C, na qual encontramos palavras sublinhadas. Você sabe o que elas são? Para analisá-las, devemos recordar um pouco das classes de palavras. Pense comigo. O que é substantivo? É aquele que dá nome aos seres animados, pessoas, animais e seres inanimados. Mesa, cadeira, borracha, pedra e tantos outros. E aqueles que caracterizam, que qualificam. Sim, esses mesmos. Falamos dos adjetivos. Então, precisamos recordar daqueles que denotam, que expressam a ação, ou seja, os verbos. Reflita e responda a questão. Já podemos seguir? Vamos lá. A questão 5 traz uma cantiga de roda ou cantiga popular que faz parte do nosso folclore. Se você observar, verá que a cantiga conta com 13 estrofes e 12 versos. Isso mesmo. E podemos recordar a canção sentindo o compasso da música, a respiração e como as palavras se repetem, dando sentido e sonoridade. Vamos lá? Junto comigo. Uma estrofe. Se esta rua fosse minha, eu mandava ladrilhar com pedrinhas de brilhantes para o meu amor passar. Pois é, isso. Cante a cantiga e responda as questões. Vamos em frente? A questão 6 se encontra na página 9. E o texto que segue, você com certeza deve ter percebido que se trata de instruções. Logo, este texto tem a finalidade de instruir o leitor sobre um determinado procedimento. O texto instrucional pode ser encontrado em receitas culinárias, bulas de medicamentos,
de aparelhos eletrônicos e em muitos outros. E aí, você vai lá no título. Seu cabelo vai adorar esse super roteiro para você cuidar direitinho. Observe também que a linguagem é direta e objetiva. Tudo bem até aqui? Espero que sim. Então, a questão A pede que você observe qual modo verbal predomina no texto. Vamos recordar? O modo indicativo trabalha fato real, concreto, verdadeiro. E o modo subjuntivo trabalha o fato duvidoso, o incerto. O modo imperativo, sendo negativo ou positivo, exprime ordem, solicitação, um convite. Bem, espero ter contribuído para a sua compreensão. Fique agora com as explicações da professora Graciele na produção de texto. É com você, Graciele. Olá, alunos do sexto ano. Meu nome é Graciele. Sou professora de língua portuguesa também, igual a Sandra, do Ensino Fundamental 2 da Rede Municipal de Educação. Gostaria de perguntar a vocês uma coisa. Vocês gostam de produzir textos? Tem facilidade com a escrita? Se a resposta for sim, oba! Eu e meus colegas de área ficaremos muito felizes. Mas se a resposta for não, ou seja, vocês não gostam de produzir textos, não têm facilidade com a escrita, saibam que vocês não são os únicos. Escritores, jornalistas, compositores, professores e todos os profissionais que têm na escrita um instrumento de trabalho, em geral, dizem que suam a camisa. Mas dizem também da satisfação do texto pronto e valeu o esforço de produzi-los. Escrever não é fácil. Exige habilidades na escrita. Entretanto, a gente precisa aprender a escrever, pois a escrita favorece o que pretendemos transmitir de maneira clara e objetiva. Vamos prestar atenção nessa tela? A palavra central é oficina mecânica. O que há em uma oficina mecânica? Organização, mecânicos, ferramentas, compromisso, consertos, reparos, revisão. Pois bem, o mesmo acontece com o nosso texto. O nosso texto é a oficina mecânica. É o universo da escrita. São os gêneros textuais que circulam em nossa sociedade. Antes do início da escrita, temos que nos organizar. Ou seja, abandonar celular, televisão, procurar um espaço adequado para que possamos escrever. Os mecânicos somos nós, que utilizamos a escrita na construção dos nossos textos. As ferramentas são o lápis, a borracha, o papel e tudo que a gente utiliza para escrever. Acontece que precisamos fazer o rascunho do texto. Nesse momento de escrita, vai jogando as ideias no papel. Não pare para pensar se tal palavra se escreve com S, com Z, se tem acento ou não. Vai escrevendo. Na leitura do rascunho é que vem o conserto, os reparos, a revisão. Depois desse trabalho é que passamos o texto a limpo. As pessoas tendem a pensar que todos que gostam de escrever têm o dom das palavras e que para elas as palavras saem muito facilmente. Mas não é verdade. Escrever não depende de dom, mas de empenho, dedicação, compromisso, seriedade, vontade de fazer. Por isso que escrever é difícil, dá trabalho.
Mas eu tenho uma boa notícia para vocês. Quanto mais escreverem, melhores ficam na escrita. A leitura é importante também, porque dá a vocês um universo de possibilidades de ideias no momento da escrita. Podemos continuar? Vocês perceberam que o caderno traz duas propostas de produção. A primeira se encontra na página 10. E ela propõe que construam um poema a partir da escolha de uma dessas imagens. Antes de vocês construírem um texto, é importante retomar as características de um poema. Se lembram da aula de Sandra? O que viram sobre esse gênero? Já viram esse gênero em algum livro didático? Já escreveram algum poema na escola? Na cantiga popular, Se Essa Rua Fosse Minha, que a Sandra cantou muito bem, foi explorada também a questão de uma construção poética. O texto está escrito em versos, que é cada linha que compõe o texto. E está estruturado em estrofes, que é o conjunto de versos. Assim, a gente pode concluir que o texto tem 12 versos, que foram estruturados em 4 estrofes. Que riqueza de texto! Cada estrofe tem 4 versos, ou seja, temos um quarteto em cada estrofe. O texto também apresenta rimas? Qual a finalidade das rimas em um texto poético? Rimas são palavras que apresentam uma repetição de sons iguais ou parecidos. Bem disse a Sandra, as rimas atribuem musicalidade, sonoridade e ritmo ao poema. Agora, meus mecânicos, como poderiam construir o texto de vocês? Vou passar uma dica. Após a seleção da imagem, escreva o que elas representam para vocês, por meio de palavras. Vamos dar um exemplo? Aquela imagem das casas pode nos passar a ideia de moradia, tranquilidade, família, infância, rua, brincadeiras, diversão, bairro, passado, solidão, tristeza. E várias outras, né? Agora, vamos fazer juntos pelo menos uma estrofe? Saudades das brincadeiras, dos encontros em família. É tão triste olhar a minha rua e vê-la assim, tão vazia. Todo poema agora tem rima? É correto a gente afirmar que todo poema tem rima? De jeito nenhum. Quando o poema não tem rimas, nesses casos, temos o exemplo de versos brancos. Agora fiquem atentos. Se a rima acontecer naturalmente em seu texto, tudo bem. Se não houver rimas, tudo bem também. Ou seja, a escrita ficou livre. Não foi exigido nem o número de versos, e nem de estrofes, e nem a quantidade de cada verso em cada estrofe. Toda a proposta foi elaborada para que se tornasse agradável para vocês. Não deixem de fazer um rascunho primeiro, certo? Outro lembrete. Não podem esquecer do título, de criar o seu texto dentro do gênero poema e que ele tenha alguma ligação com a imagem escolhida. Então, entender a proposta de produção? Espero que sim. Tudo bem? Vamos passar agora para outra proposta? Agora vamos explorar a segunda proposta de produção, que se encontra na página 11. As duas solicitaram que vocês elaborassem textos a partir de imagens, que correspondem à linguagem não verbal. As duas propostas trabalharam isso. Lembrem-se de que as imagens também são textos, pois são dotadas de sentido, de significado, ok? Não sei se vocês perceberam, mas não foi pedido nenhum gênero textual para a construção desse segundo texto. Porém, toda a sequência solicitada diz respeito a uma narrativa. Agora, preste atenção. A tela é do canto
Cândido Portinari, artista que vocês conheceram com a professora Sandra, por meio do texto que se encontra na página 7. O título da tela é Meninos Soltando Pipas. Trata-se de uma obra que retrata os jogos infantis, as brincadeiras de crianças, no caso, a de soltar pipa. Conhece essa palavra com outro nome? Já soltaram pipas, papagaios? Em caso afirmativo, com quem? Onde soltaram o papagaio? Vocês mesmos construíram a pipa? Ou foi outra pessoa que construiu para vocês? Gostaram de vivenciar essa brincadeira? Pena que eu não posso ouvir as experiências de vocês. O quadro nos dá algumas informações interessantes, como o lugar é aberto, o chão é de terra, os personagens gesticulam, demonstrando suas emoções enquanto brincam. A proposta solicita que completem o quadro com as informações pedidas, mas chama atenção para que em seu texto o leitor não perceba que havia uma sequência de respostas a preencher. As perguntas dizem respeito aos elementos da narrativa. Quem são os personagens? Onde se passa a história? Quando ocorreu a história? Qual o conflito dentro de uma história? Opa, o que é conflito? O conflito, gente, é o problema que surge na história. É o dificultador. É o acontecimento que modifica os fatos dentro de um texto. Depois vem a resolução do conflito ou não. E o final do texto. A sua produção pode ser narrada em primeira pessoa. No caso, você seria um personagem. Ou então, em terceira, você contaria os fatos, sem participar da história. Vamos pensar em alguns prováveis conflitos? Por exemplo, o papagaio cair em um quintal de uma casa cujo dono seja muito bravo e não goste de ser incomodado. A linha arrebentar e o papagaio cair muito longe de onde os personagens estão. Começar a cair uma chuva fina e os personagens serem obrigados a recolher os papagaios e as linhas começarem a embolar umas nas outras. Nossa, viram como não é difícil? Como poderia ser o início do texto também? Vamos lançar algumas ideias? Por exemplo, chegou o mês de agosto, tempo de vento e de soltar papagaios. Adoro quando meus primos e eu vamos ao campinho perto de minha casa e brincamos até tarde. Se a mãe chama, a gente nem escuta. Sugestão, turminha, não deixem de fazer um rascunho primeiro, certo? Não se esqueçam do título. Espero que tenham entendido as propostas de produção e possam construir o texto de vocês. Enquanto eu tiver perguntas e não houver resposta, continuarei a escrever. Clarice Lispector. Tchau!